E vamos agora olhar ainda com mais profundidade para este assunto, juntando-se a nós o Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa tarde. Boa tarde, David Temudo. Boa tarde a você assistindo ao canal de notícias aqui da TPA. É sempre um prazer estar aqui. Wellington, durante a semana passada e noutros espaços da TPA Notícias abordamos este assunto e era consenso, pelo menos entre nós os dois, em como esta semana já não teríamos Biden como candidato dos democratas. O cenário estava traçado, David. Era improvável que os democratas insistissem com o nome do atual presidente norte-americano, concorrendo à sucessão ou à permanência, né, no cargo, no caso dele. E isso enfraqueceu muito o Partido Democratas, porque o tempo da campanha ficou muito curto. São cento e poucos dias, 107 dias aí no máximo. E, convenhamos, estamos falando de uma potência mundial que pode não ser a única potência do mundo hoje em função de um novo cenário geopolítico que é traçado com a ascensão de outros players, como China, Rússia e etc., como sabemos. No entanto, os Estados Unidos continuam, e a reportagem que antecedeu a esta minha intervenção aqui foi muito clara. Os jornais de todo o mundo destacam a desistência de Joe Biden, mas, David Temudo, dois riscos aí muito evidentes. O prazo para concorrer com o Donald Trump, que foi vitimizado pelo recente episódio que aconteceu numa tentativa contra a própria vida dele no fim de semana passado, e agora o curto prazo para uma corrida eleitoral presidencial de uma potência como os Estados Unidos da América. Então, aí o cenário para os democratas vai sendo cada vez mais afunilado. Wellington, estamos aqui diante de duas situações também que configuram novidade no processo eleitoral norte-americano. É comum os partidos realizarem eleições primárias, ou seja, há uma pré-inscrição de vários candidatos à liderança do partido e à candidatura para a Casa Branca. Este ano, Trump concorreu sozinho à nomeação e, ao que parece, parece, Kamala Harris também deverá ser candidata única à nomeação. Falam até de um ex-astronauta que poderá vir a ser candidato ou poderá vir a ser vice da Kamala Harris. O problema, David, como eu falei, é a questão do tempo. Se não tem tempo para concorrer com um nome definido, você imagina se começar agora uma disputa interna que irá dividir ainda mais o partido. Kamala Harris, ela é um nome que já, pelo menos, como vice-presidente da República, é ventilado na imprensa e já está na construção do imaginário do povo norte-americano, em especial ao eleitor, né, por causa da questão eleitoral que estamos aqui fazendo uma análise mais voltada para isto. E o nome dela, sim, circula entre os mais fortes. O problema é que não há hoje uma ideologia política que possa canalizar os votos. O país está dividido e os recentes inquéritos de opinião pública apontam para uma ligeira vantagem de apenas um ponto, mas é uma ligeira vantagem de Donald Trump sobre Kamala Harris, o que iria ser um desafio ainda maior para ela, já que estes inquéritos são anteriores ao episódio que envolveu Donald Trump, com a tentativa de assassinato, não é, contra ele. E então, David, eu vejo que o partido no poder nos Estados Unidos atualmente, os democratas, está numa situação extremamente delicada, vai ter um desafio muito grande de provar que não há preconceito contra uma mulher na presidência e uma mulher descendente de imigrantes e uma mulher que não é tão negra assim como conhecemos, mas que não é de uma pele branca como é predominante entre os norte-americanos. Então, são muitos desafios que, em momento algum, poderemos desprezar numa disputa eleitoral, especialmente num país tão importante como os Estados Unidos da América. O Wellington tocou aqui a questão do género e nesta disputa. Os norte-americanos, aqui refiro-me ao eleitorado de uma forma geral, também já se mostrou bastante dividido a essa questão da misoginia. Quando foram as eleições de 2012, Wellington, entre Trump e Hillary Clinton, preferiram Hillary Clinton. Preferiram melhor Trump.
Ah, certo. O grande susto aí. Preferiram o Trump, o que confirma aí a minha suspeita, não é? Porque alguns tentam falar que Obama foi eleito presidente da República, mas era um homem. E aí é uma diferença muito grande. E o importante aqui é que o nome do candidato dos democratas seja definido. Porque se houver qualquer tipo de atraso, podemos antecipar sem medo de errar, a vitória nas urnas de Donald Trump. Então, David, é um cenário extremamente delicado para o partido que está no poder e pretende manter o poder nos Estados Unidos da América. Perde o candidato por um erro estratégico. Era visível que Joe Biden não tinha condição de concorrer a uma reeleição. Isso foi, inclusive, exaustivamente debatido, não só entre nós aqui do canal, mas em grandes órgãos de imprensa de todo o mundo, mas negligenciaram este importante fator e agora estão correndo atrás de um cenário que já é desfavorável, porque Donald Trump já leva hoje vantagem na preferência popular, David. Wellington, Donald Trump e J.D. Vance já começaram a colocar nas suas redes e também fazer comunicação sobre e contra Kamala Harris. Estamos aqui diante de uma candidatura de Trump que está algo tremida com esta mudança dos democratas depois do anúncio da desistência de Biden ontem, porque é o que tudo indica. A chapa Trump e Vance tinha tudo preparado para ter como contendor Joe Biden, mas há aqui esta mudança de estratégia dos democratas e é o que parece Trump, a primeira reação do Trump parece ter sido de algum nervosismo. Olha, eu não considero estratégia. Estão fazendo isso para que o nome dela seja confirmado e depois aí executam uma atividade de descrédito sobre o nome dela, que tem opiniões extremamente equivocadas, que já foram publicamente expostas, e isso certamente será explorado por Donald Trump. A questão aqui, David, é que aí sim é um fator que pode estar preocupando os republicanos, é que a chegada de Kamala Harris ao poder, o poder de concorrer, né? O poder de concorrer a uma campanha eleitoral, isso vai fazer com que os patrocinadores que estavam fugindo de Joe Biden flertando com a candidatura de Donald Trump, eles possam agora estar um pouco divididos. Mas, se estamos falando aqui de um país que se apresenta ao mundo como uma referência de democracia e a questão do patrocinador for tão decisivo, é melhor substituir a eleição por um leilão, né? Então, é importante termos em conta aqui que a preocupação dos republicanos também passa por uma questão de patrocinador. Ideologicamente, se você for observar a agenda da atual vice-presidente norte-americana, se for confirmada como candidata, ela não difere muito da de Joe Biden, que, por sua vez, não difere muito da de Donald Trump. Trump disse que vai terminar a guerra da Ucrânia, mas dificilmente vai conseguir isso, porque vai ter que brigar contra o Pentágono. E ele não vai ter força para brigar contra o Pentágono. Trump disse que vai apoiar Israel, mas ele, para fazer isso, agora vai ter que brigar contra todo o Médio Oriente, que está unido contra Israel. Então, são promessas que estão sendo feitas no âmbito internacional e que dificilmente serão cumpridas. Em relação ao continente africano, aí sim haverá alguma diferença, porque os democratas, de alguma maneira, tentaram uma reaproximação, algo que Donald Trump não fez muita questão de apresentar uma antipatia e até um desrespeito em relação aos países africanos. Portanto, não há muito o que celebrar entre os norte-americanos com Donald Trump ou com quem quer que seja, vindo do democrata, com essa agenda que já era defendida por Joe Biden e que certamente será seguida por quem vier a representar o partido na corrida eleitoral deste ano. Wellington, embora se esteja a falar de eleições norte-americanas, um assunto que interessa em 99% essencialmente aos cidadãos norte-americanos, como é que o Wellington encara e que leitura faz das reações internacionais? Portanto, vários líderes mundiais aliados dos Estados Unidos da América teceram elogios rasgados à liderança de Joe Biden. É uma forma de deixar um recado a um namoro possível com Donald Trump? David, as lideranças internacionais, elas temem Donald Trump
pela promessa, especialmente os países ocidentais que estão vinculados à NATO, as promessas dele de abandonar a guerra na Ucrânia. Porque seria o quê? A construção de uma guerra que foi muito prejudicial para a Europa, e eu posso falar especificamente da Europa aqui, porque estou no continente europeu, né? Construíram essa guerra da Ucrânia por procuração, onde a Europa foi a principal prejudicada, e de repente aparece um Donald Trump como presidente, por exemplo. O que é que vai acontecer? Uma guerra que não era para os europeus assumirem, porque não teriam condição contra a Rússia, se prejudicaram na questão energética e agora vão ter que bancar esta guerra que sequer era interessante para o continente europeu. Então, este é o medo. Eu vejo que é um desespero. Elogiar Joe Biden também já fazia parte do acordo de desistência dele, e isso foi falado no Conexão Angola do sábado. Ele seria exaltado como uma figura que contribuiu para os norte-americanos e para a política mundial durante 50 anos. Todo o discurso estava pronto. Nós falamos sobre isso no programa de sábado. E aí, quando ele desiste, confirma aquilo que nós estávamos prognosticando. Agora, é muito mais medo e insegurança com a possível chegada de um Donald Trump, que vai bagunçar o xadrez geopolítico para os europeus, David. Wellington, ou seja, estas palavras de apreço dirigidas a Joe Biden serão, no fundo, palavras de apreço e de reconhecimento e de pedido de continuação de relações ao próprios Estados Unidos da América, enquanto Estado, portanto, independentemente do presidente. Exatamente. Aí é uma questão de Estado e não de governo. Você foi preciso, cirúrgico na sua pergunta. E aí podemos sim dizer que há, não é? E por isso eu digo que é muito mais medo do que qualquer outro tipo de tentativa. Porque o elogio vazio a Joe Biden, ele, com uma busca nos sites de busca que estão disponíveis na internet, você derruba qualquer um que hoje está elogiando Joe Biden, que ontem era um crítico a ele. Porque os paradoxos são gritantes de 15 dias atrás para os elogios de hoje. Então, David, existe sim o medo, não só dos europeus, mas de todos os países, especialmente aqueles que estão ligados à NATO, em relação a uma mudança de postura na política internacional dos Estados Unidos da América. Agora, falando sobre a política interna norte-americana, que é o que interessa para o eleitor norte-americano, e você fez questão de frisar isso naquele debate que comentávamos, o debate que praticamente eliminou Joe Biden da concorrência à presidência da República. A agenda que preocupa o eleitor norte-americano é a agenda local, a agenda interna. E essa agenda interna, ela tem desafios para os dois partidos, porque mesmo que tentem maquiar a atual economia norte-americana como algo que está de vento em popa, isso é uma grande mentira. Existe sim um grande risco de estagflação nos Estados Unidos hoje. E as promessas de Donald Trump, caso chegue ao poder, elas são excludentes, porque ele hoje está num país que tem o consumo como base da economia e ele promete taxar os produtos chineses que são produzidos por empresas norte-americanas na China e que voltam para os Estados Unidos por um preço melhor. Então, ele vai quebrar as empresas norte-americanas que atuam no mercado chinês e vão dificultar o acesso a bens por parte do norte-americano, o que vai ser um travão na economia norte-americana, que depende do consumo. Então, Wellington, mas Donald Trump, aqui já comentando o comício que fez no sábado em Chicago, Donald Trump diz que não fecha as portas a produtos chineses. O que ele quer é que produtos chineses possam ser usados por americanos, mas os chineses terão de instalar as fábricas nos Estados Unidos para dar empregos aos americanos e que os produtos sejam produzidos em solo americano. Isso aí já foi uma adaptação do primeiro discurso dele. E observe que também é um equívoco do ponto de vista econômico, porque ele vai quebrar uma lógica da livre concorrência, que é a base do capitalismo. O que fez da indústria norte-americana produzida na China ser forte foi a exploração de mão de obra barata na Ásia. Agora, se ele quer que as empresas chinesas produzam com mão de obra norte-americana, ele vai ter que ser muito honesto com o povo americano, porque ele está falando sobre salários baixos e cargas horárias extremamente elevadas, porque foi isso que foi feito contra os chineses e os asiáticos, de um modo geral, para que
muitas empresas multinacionais norte-americanas pudessem ter o estatuto que tem hoje. Então, David, Donald Trump, se ele ficar remendando muito a promessa original dele, ele vai se complicar numa teia que ele mesmo criou para ele. É por aí que eu queria que levássemos a nossa conversa agora. Wellington, apesar de parecer, na grande opinião pública, que a eleição quase que está a ganha por Trump, há muitos pontos ainda por onde se pode pegar e que qualquer outro candidato democrata pudesse derrubar Trump. É o que eu falei, tem que sair da dependência do patrocinador e conversar com o eleitor norte-americano. Porque hoje a agenda de Trump ou de quem quer que seja do democrata que venha concorrer contra ele não é uma agenda norte-americana, é uma agenda do lobby sionista, que comanda as duas casas parlamentares norte-americanas. E por isso, os dois partidos, de uma maneira tímida, atual, que é o Democratas, e outro de uma maneira mais escancarada, que é o Donald Trump, falam muito sobre uma guerra total de Israel contra a Palestina, como se isso fosse uma coisa só contra a Palestina hoje. Não é. É uma coisa contra o Médio Oriente que vai produzir muito prejuízo, não só aos Estados Unidos da América, como para os seus parceiros ocidentais, especialmente uma Europa que já está realmente em declínio. Wellington, falando nesta questão da relação dos Estados Unidos com o resto do mundo, um dos pontos de tensão entre os Estados Unidos da América e a China é a questão de Taiwan. O Wellington mencionou a questão da NATO, que se sente quase que órfã com Trump na liderança da Casa Branca, mas Donald Trump também deixou um recado a Taiwan, tendo dito que Taiwan deve gastar mais na sua defesa. É isso, Donald Trump quer produzir benefício para os norte-americanos. E Taiwan é uma guerra distante. Donald Trump está sendo muito mais honesto com a comunidade internacional do que os democratas. Por quê? Porque uma guerra contra a China já seria algo assim muito caro e perigoso para os norte-americanos. Agora você imagina para defender um Taiwan que os norte-americanos são signatários de um acordo de uma só China. Então, seria muito ruim para a imagem diplomática dos Estados Unidos, porque seria mais um acordo que deixaria de ser cumprido, ao mesmo tempo em que seria muito caro por causa da logística de guerra, encarar uma guerra em defesa de Taiwan contra uma China que está muito poderosa do ponto de vista da defesa. Então, David, vejo aí nas palavras do Donald Trump em relação a Taiwan muito mais honestidade do que essas promessas vazias e provocações através de visitas e outras coisas que foram feitas ao longo do primeiro mandato aí de Joe Biden. Joe Biden, há 4 anos, quando se candidatou na campanha para a Casa Branca, já falava dele próprio, referindo-se a si próprio, como que fosse ser um presidente de transição, Wellington. O que é que terá faltado na estratégia democrata que não tivessem preparado alguém para suceder a Joe Biden tão logo o mandato terminasse? A própria presidente Kamala Harris, que na tradição americana o vice-presidente tem sido um sucessor natural do presidente. Tivemos que chegar até a 4 meses das eleições para se decidir mudar baterias para Kamala. O que é que terá levado a que se insistisse em Joe Biden? Joe Biden foi muito concentrador, não é? Ele concentrou muito o poder. Ele não foi uma pessoa de diálogo interno. Ele tentou apresentar uma imagem de um político experiente que é, e ninguém pode tirar esse mérito dele, um político experiente que já passou pela vida pública durante 5 décadas, né? Mas ele não gozava mais do vigor físico e capacidade cognitiva para uma disputa e para a condição do destino de um país como os Estados Unidos da América. Então, a crença de que ele poderia passar esse bastão com o poder nas mãos, essa era a aposta que foi pouco dita, era Joe Biden concorrer a uma reeleição e, no cargo, ele passar o bastão para a sua vice, para que ela não corresse o risco de passar pelo crivo do preconceito de ser mulher, descendente de imigrantes e negra.
Então, são barreiras que são muito fortes ainda numa sociedade que, de certa forma, ainda é conservadora, como a norte-americana. Então, a aposta de que Joe Biden seria capaz de ser reeleito e passar o bastão com o poder nas mãos, falhou. E agora, toda essa corrida agora, que se for confirmado o nome de Kamala Harris como candidata, já será um grande desafio. Agora eu volto a falar o que falei no primeiro minuto aqui da minha intervenção. Você imagina se perderem mais tempo com a disputa interna, vai enfraquecer ainda mais o partido e vai ter menos tempo de convencer o eleitor de que aquele candidato é uma melhor opção. Então, é difícil a situação dos democratas, David. Wellington, obrigado por este momento aqui no Tempo Certo e vamos continuar a acompanhar este assunto e a qualquer momento, tão logo se justifique, voltamos assim para outros comentários noutros espaços ao longo da nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, David. É sempre um prazer. Um grande abraço para você e para o nosso público.